É hora de você curtir Essência na Cozinha, aqui na RBV Rádios. Oferecimento de Vinícolas Água, desde 1962, entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados, 4 lojas no meio oeste catarinense para te proporcionar a melhor experiência em compras. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Essência na Cozinha. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Chegamos ao nosso episódio de um ano. Especial, né? Edição especial de um ano do programa. Um ano atrás estávamos aqui nesse deck depois de uma conversa gravando sobre farofa de pinhão, né? A gente gravou, aí que surgiu a ideia do Essência na Cozinha. Hoje a gente está aqui depois de um ano, inúmeros episódios, com um episódio especial. Isso. A partir daquele dia, né, da farofa de pinhão, surgiu a ideia então do programa Essência na Cozinha. E desde então já temos aí vários episódios gravados, né, no deck, em outros estúdios, gravações externas. Aqui fazia tempo que a gente não estava, na verdade. Exatamente, faz vários programas já que a gente não estava aqui, mas retornamos ao local inicial do nosso programa. E vamos fazer uma edição especial bem legal hoje. Nelson, o que a gente vai preparar hoje? Antes de falarmos dos ingredientes, qual que vai ser o prato de hoje, inclusive com sobremesa, né? Isso aí. Hoje então a gente vai ter um filé mignon suíno grelhado. Depois disso a gente vai fazer uma crosta de parmesão, ele vai ao forno para finalizar. Então fica com a textura super macia da carne, com a crostinha crocante na parte de cima. E também um risoto de queijos. A gente vai utilizar parmesão e gorgonzola para fazer essa receita. E a sobremesa é uma mousse de maracujá. Especialmente para marcar esse momento de um ano. Lembrando a você que está nos acompanhando, todos esses ingredientes você encontra no Supervisa Supermercado, na SC 355, no bairro Santa Teresa, aqui em Videira, e o vinho, como sempre, é claro, da Vinícolas Água. Vamos aos ingredientes de hoje, Nelson? Vamos lá. Então, pra gente começar, a gente vai começar pela sobremesa, que ela demanda um pouco de tempo para ela gelar, né? Então é até legal o pessoal que for fazer essa receita, quiser deixar pronto no dia anterior ou na manhã para comer à noite, fica super legal, super prático também. Então a gente vai começar utilizando uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e a gente vai estar utilizando aqui um suco concentrado de maracujá. É uma receita que vai bem poucos ingredientes e fica super fácil e prática de fazer em casa, né? E para finalizar a gente vai utilizar daí a polpa, né, do maracujá fresco para decorar a receita em cima. Então, o primeiro passo da receita é a gente colocar o leite condensado dentro do liquidificador. Na sequência, o creme de leite. E agora 200 ml do suco concentrado de maracujá. Agora é só fechar o liquidificador e bater a receita. Aqui é realmente o ponto, é só bater para incorporar super bem os ingredientes, e a textura é essa aqui. Ela parece que vai ficar líquida, mas a hora que ela gelar, ela chega na textura que a gente quer, a textura da mousse. E agora então a gente despeja aqui na travessa que a gente vai servir a sobremesa. E agora está pronto, é só levar para a geladeira. O mínimo é 4 horas e o interessante seria deixar de um dia para o outro, que ele fica bem firme a textura da mousse. Nelson, o mousse já está pronto, já está gelando. Agora vem a parte do prato principal, que a gente vai preparar hoje. Isso aí. Então agora para o nosso prato principal é um filé mignon suíno. A gente vai fazer ele grelhado e posteriormente ele vai para o forno para finalizar de chegar na textura, né, e no cozimento, e ele vai em cima uma crosta de parmesão. Então é uma crosta feita com farinha panko, manteiga, parmesão, um pouquinho de pimenta para saborizar ela e um toquezinho de sal também para deixar ela bem temperada. E também a guarnição do prato vai ser um risoto de gorgonzola com parmesão. O caldo de legumes a gente vai utilizar também, mas a gente já utilizou, né? A gente já fez. Então tem uma receita que a gente gravou mostrando como que faz o caldo. E então a gente vai fazer hoje essa receita. É um filé mignon em crosta de parmesão com risoto de queijos. Nelson, só antes da gente ir para o preparo oficialmente, quais são os principais ingredientes nesse momento? O pessoal precisa. Para a gente fazer o prato principal, a gente vai precisar de uma peça de filé mignon suíno, parmesão, gorgonzola, manteiga, farinha panko, arroz arbóreo, azeite, cebola
e as coisas para o caldo de legumes. O caldo de legumes a gente já ensinou como que faz em outra receita, então é só voltar alguns vídeos ali do risoto que a gente fez. Mas não tem muito segredo, eu vou comentar sobre ele também hoje. E seriam esses os ingredientes necessários para a gente finalizar daí a receita. Com certeza. Agora, literalmente, eu saio daqui, deixo espaço para quem sabe preparar, né? Cuidar da cozinha. Lembrando sempre que os ingredientes se encontram no Superviso do Supermercado também, na Vinícola Zago. Nelson, a mesa é tua, a bancada é tua, já há um ano aqui, eu volto daqui a pouquinho. Então tá, para iniciar nossa receita a gente vai começar cortando a cebola em cubinhos. Então aqui a cebola já está cortada para a gente fazer o risoto. Pode colocar ela separadinha aqui ao lado. E agora então também a gente vai cortar o alho poró. O restante do alho poró a gente utilizou para fazer o caldo. Agora a gente deixa separadinho aqui. E a gente já pode porcionar a carne. Então aqui a gente só pega e retira esse excesso de gordura que tem aqui na lateral. E agora aqui a gente tira os medalhões então do filé mignon. Para a gente dar sequência para a nossa receita, a gente vai fazer a crosta de parmesão que vai em cima da nossa carne. A gente tem aqui a farinha panko. A gente vai colocar manteiga gelada, cortar em pedacinhos menores que facilita na hora da gente misturar aqui. A gente já pode colocar pimenta. Quem está utilizando a moída na hora, mas caso você tenha em casa a pimenta moída já, também pode utilizar. E uma pitada de sal. Agora aqui com a ponta dos dedos a gente vai fazer tipo uma farofinha úmida. Então esse aqui é o ponto. É mais ou menos a textura de areia molhada, uma farofinha bem úmida. E agora que a gente tá com ela pronta, a gente vai colocar aqui parmesão. Aí, agora a farofinha tá pronta. Agora a gente só espera grelhar as carnes para a gente colocar sobre a nossa carne. Para dar sequência à nossa receita, agora a gente vai colocar fios de azeite aqui na nossa frigideira. Já está pré-aquecida. E agora a gente entra com as carnes. Agora a gente vai virar a carne, ela já está dourada desse lado. E aqui agora a gente vai deixar a carne grelhar e ficar na mesma cor que está aqui. Ela não vai ficar no ponto agora, só grelhando ela aqui, porque ela vai para o forno com a crosta e daí ela vai chegar na temperatura e no ponto correto. Enquanto a carne termina de fritar aqui, a gente já vai começar com o risoto. A gente aquece a panela aqui, coloca um fio de azeite e a gente já pode adicionar daí a cebola e o alho poró na panela. Agora aqui então, a carne já está grelhada dos dois lados, a gente pode tirar ela aqui. E aqui a gente coloca daí a crosta de parmesão em cima. E aqui, agora é só levar para o forno, dourador ligado, a uns 180 graus, aproximadamente 10 minutos, 10, 12 minutos até fazer a crosta, o queijo dar uma derretida e ficar com uma cor amarronzada. Agora aqui em dar sequência ao risoto, a gente está grelhando aqui a cebola e o alho poró. Quando ele estiver levemente dourado, a gente já pode entrar com o arroz arbóreo. E a gente vai dar uma leve fritada nele aqui, para que os grãos depois eles fiquem na textura correta.
e no ponto do nosso risoto. A gente já pode adicionar aqui uma pitada de sal para já iniciar a saborizar a nossa receita. Então aqui, quando começar a dar uma leve agarradinha no fundo, ficar levemente dourado, a gente pode adicionar o vinho branco. O vinho branco entra na receita para trazer uma acidez, porque é um prato que ele vai manteiga, vai queijos, então ele é um prato com um pouco mais de gordura. E aí o vinho entra aqui para trazer uma acidez e deixar o prato mais equilibrado. Agora a gente mexe aqui e deixa o vinho evaporar. Agora que o vinho já evaporou, a gente começa a adicionar o caldo de legumes. 2 conchas por vez. E vai misturando. A cada adição de caldo a gente mistura super bem. Quanto mais a gente mexer, mais o risoto vai ficar cremoso e com a textura mais saborosa. Agora então a gente já pode cortar o gorgonzola. E daí a gente não precisa cortar em pedaços tão pequenos, porque ele vai para a panela e ele vai derreter. Mas a gente pode tirar umas tirinhas assim e deixar para finalização do prato. Então agora o nosso risoto já está pronto, o grão está na textura al dente. O que é o al dente? É quando você morde, sente uma certa resistência no grão, mas ele já está macio, mas ainda ele se mantém firme. Então agora, para a gente finalizar, a gente vai colocar o gorgonzola. Parmesão. E a gente vai adicionar também manteiga. Mistura isso aqui tudo muito bem. Deixa para acertar o sal somente depois de colocar os queijos, porque tanto o parmesão quanto o gorgonzola são queijos salgados. Eu sempre gosto de deixar o risoto mais molhado, assim, mais cremoso, porque até o ponto da gente servir ele, colocar no prato, ele ainda vai juntar todos os líquidos aqui com o grão e com os queijos. Então ele vai secar mais um pouco e até a carne ficar pronta e a gente servir, ele vai chegar na textura que a gente quer do risoto. Então agora aqui é nesse ponto o risoto, a gente só prova o tempero para ver se falta sal, pimenta, alguma coisa. Podemos colocar mais um pouquinho de gorgonzola. Um pouquinho de parmesão. E também um pouquinho de sal. Agora então o nosso risoto já descansou, já está pronto aqui. A gente vai servir ele nesse prato aqui. O ponto certo de um risoto é que quando você bate nele, ele se espalha pelo prato. Então ele tá cremoso, ele tá bem, com a textura bem consistente assim, mas com uma aparência cremosa e o sabor também, né, dos queijos e a cremosidade necessária para que fique um prato bem bacana a textura. Mesma coisa com esse prato aqui. A gente coloca o risoto no prato e ele se espalha. Agora a gente vai colocar então o filé mignon suíno na crosta de parmesão. E agora então a gente vai decorar aqui com um galinho de tomilho. E aqui está pronto o nosso prato, a nossa receita especial de 1 ano do Essência na Cozinha. Estamos aqui depois de 1 ano ocupando esse deck aqui da RBV. Hoje com esse prato agora pronto, né? Aí esse risoto, o filé mignon, é um prato de certa forma fácil de preparar, mas que na apresentação ele fica bem elaborado. Isso, ele é bem tranquilo de preparar. Ele, claro, requer algumas técnicas, algumas coisas, mas como vocês puderam ver, é super tranquilo. Tem que grelhar, depois levar para o forno para ele finalizar, né? Tem todo o preparo do risoto que tem que dar uma atenção durante todo o processo dele.
mas é um prato super legal, bem complexo de sabor. A gente tem o risoto, que é um prato bem marcante, o filé mignon também de suíno, que traz um sabor bem especial também, e a crosta de parmesão, que trouxe uma crocância bem legal pro prato, e que vai harmonizar super bem com o vinho Malbec que a gente tem aqui hoje para harmonizar e combinar com o prato. Podemos? Vamos lá. Então, saúde. Um brinde. Primeiro ano de muitos. De muitos que vem pela frente ainda. A gente já tinha feito outras vezes risoto aqui, né, Nelson? Mas com uma pegada um pouco diferente. E essa crosta da parte de cima que fica em cima da carne, ela, em conjunto com o risoto e com a carne, ela fica perfeita, né? Isso. A gente tem a textura super cremosa do risoto. A carne também, que por ser um filé mignon, ela já tem uma característica mais macia. E a gente tem que trazer uma textura pro prato. Então a crosta realmente ela traz esse crocante na hora que a gente tá, né, degustando aqui. Então tem crocância, tem a suculência da carne, tem a textura macia do risoto, a cremosidade, né? É um prato super complexo, tanto de sabor quanto de texturas, para harmonizar e fazer um prato bem completo. E que harmoniza cada item que tá aqui no prato, ele vai casando um com o outro, né? Tanto o risoto, a maciez do risoto, a carne, o gosto deles, eles vão harmonizando um com o outro, né? Isso aí. E, é claro, harmonizando com o bom vinho da Vinícola Zago. Lembrando que todos os ingredientes você encontra no Supervisa Supermercado do bairro Santa Teresa, na SC 355, na entrada aqui do município de Videira, ou nas outras lojas do Supervisa espalhados por toda a região aqui do meio oeste de Santa Catarina, o vinho da Vinícola Zago, e daqui a pouco vai ter sobremesa, né? Isso aí. Agora que a gente já degustou aqui o prato principal, na sequência vem a nossa mousse de maracujá, que vai encerrar, né, com detalhe especial essa nossa gravação de 1 ano da Essência na Cozinha. Isso mesmo, vamos para ela? Vamos lá. Sobremesa pronta, aí concluída inclusive com o maracujá por cima e pronta para ser servida. Isso, ela ficou na geladeira, né? Ela firmou, tá uma textura da mousse. A gente colocou agora só o maracujá no final, porque se a gente colocar antes de levar para a geladeira ele tende a descer, né? Porque ela está muito mole. Mas agora que ela já está com uma textura mais firme, a gente finalizou ela aqui e está pronto para a gente degustar e provar, ver se ficou boa. Podemos? Posso ter? Pode, com certeza. Eu particularmente sou fã de mousse de maracujá. Todos os mousses, mousse das outras frutas, morango, todos eles são sobremesas boas, né? São exatamente como você falou. É uma sobremesa fácil de fazer e também ela tem uma textura muito boa e o sabor também, né? É muito gostoso. A questão é o ponto, né? É você cuidar sempre do ponto, né? Então vocês podem ver que a textura tá bem cremosa mesmo. Então, vamos lá ver a hora da verdade. O legal dela é que ela é doce, né? Porque vai leite condensado, que é extremamente doce. Mas com o suco concentrado do maracujá e também com o maracujá em cima, ele né, neutraliza todos os sabores e fica muito gostoso. E ele consegue equilibrar, né? O gosto, você consegue sentir o doce do leite condensado, mas consegue também sentir o azedinho do suco do maracujá. A textura dela fica muito boa, né? Fica super cremosa e tem a acidez, tem o azedinho aqui do maracujá, mas fica muito bom. Nelson, e assim concluímos o nosso episódio de 1 ano. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de 1 ano. Prazer estar aqui, né, novamente e também comemorar esse 1 ano de programa. É bem legal fazer parte da equipe aqui. Obrigado por esse 1 ano. E a gente se encontra por mais aí. Isso aí. Primeiro ano de muitos e próximo mês a gente já vai pensar numa próxima receita. Agora vem frio, vem inverno. Inverno tá chegando, vamos pensar em receitas aí para mais quentes, né? Com certeza. Lembrando sempre que esse episódio já está disponível no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Receita completa já também está no portal rbv.com.br. Confira por lá, acompanhe o programa, fique por dentro de como você vai preparar ela. Lembrando, os ingredientes estão aí no Supervisa Supermercado, bairro Santa Teresa, ou em qualquer loja aqui no meio oeste de Santa Catarina. E o vinho é da nossa já parceiraça Vinícola Zago. Nelson, muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Terminamos com um brinde? Saúde, viva a essência na cozinha. Até mais. Valeu. Você curtiu o Essência na Cozinha, um oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962 entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados, 4 lojas no meio oeste catarinense para te proporcionar a melhor experiência em compras.